Hoje nós vamos falar sobre um mineral que pode e muito influenciar na saúde do seu pet, já que ele é muito importante na veterinária, porque ele é utilizado para adsorver toxinas. Por isso que fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje nós vamos ver como aplicar esse mineral na prática, ou seja, eu vou passar a quantidade que vocês têm que adicionar na dieta do pet de vocês para ter todos os benefícios que eu ainda vou falar nesse vídeo, além de adsorção de toxinas. Pet amigo e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. Eu estava com muita saudade de fazer vídeo para vocês no nosso canal do YouTube, já que tem quase 3 meses que eu não posto absolutamente nada aqui no canal. E agora, essa semana eu gravei mais vídeos e a minha intenção é voltar até a frequência que eu tinha antigamente. Eu já senti muita falta de ficar sem alimentar o nosso canal do YouTube com os vídeos tão importantes que eu sei que ajudam muito vocês. Mas vamos para o tema do vídeo, que é sobre esse mineral, que daqui a pouquinho eu falo para vocês que mineral que é. E eu citei anteriormente sobre a adsorção de toxinas. Quando eu falo adsorver toxina, eu me refiro a um processo físico-químico no qual moléculas de substâncias tóxicas, também conhecida de adsorvatos, são retidas e fixadas na superfície de um material sólido, que é o adsorvente, sem penetrar em seu volume interior. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, essa explicação que eu acabei de citar sobre adsorção de toxinas, eu vou fazer uma analogia que vai ser perfeita para você entender. Imagine que você tem uma fita adesiva muito potente e passa ela sobre uma mesa cheia de migalhas e também poeira. O adsorvente nesse exemplo é a fita adesiva. Por que é o adsorvente? Porque ela tem uma superfície preparada para segurar as coisas. E o adsorbato, nesse caso, são as migalhas ou a poeira. E o processo de adsorção, que eu falei anteriormente, é quando as migalhas ficam presas na superfície de cola da fita. Essas poeiras e migalhas não penetram para o meio da fita, nem se misturam com o plástico dela. Elas ficam simplesmente grudadas do lado de fora. E é isso que acontece com a substância que a gente vai falar hoje. Ela faz exatamente o que a fita adesiva faz, mas no corpo do seu pet. Olha que maravilha! E essas toxinas, elas vão se acumulando. Por isso que é muito importante você usar esse mineral como uma ferramenta natural para ajudar o corpo do seu pet a eliminar qualquer tipo de substância tóxica. E antes de falar qual mineral que é, pet amigo, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição do vídeo de um curso que eu mesmo fiz, que é o curso de soluções caseiras para cães e soluções caseiras para gatos. Esse curso tem várias soluções caseiras como essa e soluções que atuam em problemas como dermatite, coceira, vômito, otite, mau hálito, diarreia e muito mais. Você tem que acessar e conferir. Lembrando que esse curso não substitui atendimento veterinário e muito menos medicamentos alopáticos. São substâncias como alimentos, chás, manejo, que eu utilizo na minha rotina, passo em receita e dão um resultado muito bom e o melhor, sem efeitos colaterais ou praticamente zero de efeitos colaterais, já que tudo que eu uso e passo para vocês nesse curso é 100% natural. E essas terapias naturais que eu passo no curso auxiliam e muito na saúde do animal como um todo e pode ser usado em várias doenças, como eu falei anteriormente. E o link para você conhecer, como eu falei, estará aqui na descrição. E agora vamos voltar para o vídeo. E o que é esse mineral que eu falei? O mineral é a zeólita, também chamada de clinoptilolita. E para a gente definir a zeólita e também falar para vocês qual que é a estrutura desse mineral, as zeólitas, que a gente não só pode, como deve utilizar na dieta dos animais, são aminosilicatos microporosos de origem vulcânica. E esse mineral tem várias funções, algumas eu já falei, como a adsorção. E a adsorção de quê? De substâncias tóxicas, como amônio, metais pesados. E outro lado positivo da zeólita, desse mineral, é que quando nós utilizamos, ajuda a manter a integridade intestinal. Ou seja, é importante nós utilizarmos a zeólita na rotina dos animais. O que significa que cães e gatos que ingerem por acaso uma toxina, seja planta, metal pesado e outras coisas mais, eles podem apresentar um microbioma intestinal alterado. E fazendo uso da zeólita,
nós podemos obter esses benefícios que eu acabei de falar no vídeo. Não só o benefício de absorção de toxinas, mas também o benefício do microbioma intestinal. E eu resolvi fazer esse vídeo porque hoje o mundo está cheio de toxinas e muitas toxinas você não consegue enxergar. Por isso que é importante nós utilizarmos a zeólita. Além de toxina, tem também cargas químicas ambientais e tudo isso o nosso pet está exposto. E os estudos mostram exatamente o que eu estou falando com vocês nesse vídeo. Da clinoptiolita, que é uma zeólita natural, poder atuar como agente absorvente de toxinas e ajudar no equilíbrio interno. E se você quer cuidar do seu pet, cão, gato de modo preventivo, entender essa ferramenta como a zeólita é fundamental e faz toda a diferença. E eu vou citar agora algumas toxinas que a gente pode utilizar a zeólita para absorver e gerar mais saúde e prevenção para os animais. Primeiro, eu já falei, metais pesados. E os metais pesados estão presentes em vários locais comuns, como água, ração industrial, medicamentos e até brinquedos que você dá para o seu pet. E eu me refiro a metais pesados como o chumbo, por exemplo, que é encontrado em tintas antigas, soldas, canos, e o excesso causa anemia e também lesão neurológica. Outro metal pesado é o cádmio, outro também é o mercúrio. A gente encontra o mercúrio em poluentes ambientais. O pior é que os metais pesados, eles bioacumulam em tecidos. Isso causa nefrotoxicidade e também disfunção hepática, principalmente o mercúrio. Outros exemplos de toxinas muito comuns nos animais e que é invisível aos nossos olhos são os pesticidas e agrotóxicos. Isso nem precisa de falar, mas infelizmente os pesticidas e agrotóxicos estão muito presentes nos nossos alimentos e também nos gramados, principalmente aqui no Brasil, já que no Brasil tem um pesticida muito famoso chamado de glifosato, que é liberado e muito danoso para a saúde. Exemplo de pesticida seriam os organofosforados e os carbamatos. E estes inibem a acetilcolinesterase e provocam nos animais tremores, salivação e até morte. Vários veterinários no hospital que eu trabalho, que é a zoomédica, pegam caso de intoxicações. Intoxicação em que os sinais do animal são exatamente esses que eu acabei de descrever. E tem outros compostos também, como os piretroides, que causam irritação na pele, causam também convulsões em cães e gatos. Gatos são muito mais sensíveis do que os cães. Isso acontece muito naquele produto chamado de Triatox, que muitas pessoas usavam antigamente para dar banho nos animais e tratar a sarna. Mas ainda bem que hoje nós temos medicamentos muito mais eficazes e seguros para tratar a sarna e aposentar o Triatox, que era muito usado e possui essa toxina chamada de piretroide. Tem outras toxinas também que promovem disrupção endócrina, ou seja, são toxinas, compostos que alteram o equilíbrio hormonal dos animais, como o famoso BPA, também chamado de bisfenol A, presente em embalagem plástica de ração e também em embalagem plástica de petiscos. Temos também os fitalatos, que são encontrados em brinquedos e pote de plástico. E esses dois, o BPA, que é o bisfenol A, e os fitalatos, podem causar infertilidade, alterações tireoidianas e metabólicas. Por isso, eles são disruptores endócrinos. E aqui embaixo no vídeo eu vou deixar alguns links de vídeos que eu já fiz sobre comedores para cães e comedores para gatos. Qual que você deve utilizar, qual o melhor comedor. E também os proibidos. Assiste que você vai ver que esse vídeo é muito útil para a vida do seu pet. E tem vídeo também que eu explico como que a gente minimiza contaminação de agentes por comedouro, qual desinfetante nós usamos. Esses vídeos estão completíssimos. Assiste todos, o link vai estar na descrição do vídeo. Outra toxina muito comum e que as pessoas não sabem são as micotoxinas, que são as toxinas produzidas por fungos como aspergillus e também fusarium, desses dois gêneros, que contaminam rações, mas também cereais, como o milho. O milho é o principal alvo desse fungo. Lembrando, pessoal, que eu estou citando as toxinas, porque o principal papel do zeólita, que é esse mineral do vídeo, é a absorção de toxinas. Por isso que eu estou citando as toxinas, que a gente não só pode, como deve utilizar o zeólita para absorver de maneira curativa ou preventiva. E as toxinas produzidas por esses fungos são a aflotoxina e também a ocratoxina. São altamente letais, elas são muito hepatotóxicas, destroem o fígado, pode causar vômito, icterícia e até morte nos animais. A gente tem que ficar de olho nessas toxinas. Aliás, não de olho, porque a gente não consegue enxergá-las. Mas se a gente vê
um tecido volumoso, um tecido aveludado, que é característico de fungo, corre. Se não armazenar ração ou qualquer outro alimento de maneira adequada, corre também, provavelmente tem fungo. E se tem fungo, muito provável que tenha essas toxinas fúngicas, como a aflotoxina que eu acabei de falar, produzida pelo fungo do gênero Aspergillus. Outras toxinas que o próprio corpo produz são as toxinas metabólicas e intestinais. Elas são produzidas pelo próprio corpo, como eu falei, justamente porque tem mais bactéria ruim no intestino do que boa, ou seja, por causa do desequilíbrio do microbioma intestinal. E as toxinas que essas bactérias ruins produzem são amônia, aminas biogênicas, produtos de putrefação intestinal, e tudo isso gera carga tóxica sistêmica e sobrecarga renal, já que quando a gente fala em toxina, o órgão-alvo é o fígado, porque uma das funções que o fígado tem seria detoxificação, ou seja, desintoxicar o corpo que está intoxicado. Outra toxina que a gente pode utilizar, zeólita, para ajudar são os fármacos, ou seja, os remédios que nós utilizamos nos animais, e também poluentes urbanos. Quando eu falo fármaco, eu estou me referindo a resíduos de antibiótico e anti-inflamatórios mal metabolizados pelo fígado. E já a poluição do ar seriam as partículas finas do ar, muitas vezes que nós não enxergamos, ozônio, fumaça de cigarro para o tutor que fuma perto do pet. E isso é importante a gente saber, porque toda poluição do ar pode gerar estresse oxidativo. E quando a gente usa zeólita, tem muito benefício para isso. A suplementação de zeólita ou a utilização na alimentação reduz a excreção renal de amônio e aminas biogênicas nas fezes, o que é positivo. O zeólita altera de maneira positiva a microbiota intestinal, principalmente daquelas boas bactérias que são as bifidobactérias. Fora que esse mineral é extremamente seguro para a gente utilizar em cães e gatos, seja o cão ou gato que come a alimentação natural ou ração. Já que além do efeito detox, que não só tem esse efeito no organismo, mas até, por exemplo, na ração, já que a maioria das rações são feitas de grãos, e como eu falei, o grão é órgão-alvo para toxinas fúngicas, esse mineral zeólita, muitas rações utilizam justamente por isso, para ele absorver as possíveis toxinas fúngicas presentes no grão da ração. Ou seja, não é só bom para o animal, é bom até para o fabricante que faz uso do zeólita, por esse efeito detox. Outro efeito que a zeólita tem é antioxidante e ajuda também no estado imunológico nos animais. Isso ajuda também até em humanos. E eu não estou falando simples achismo, tem estudo por trás disso. Agora que a gente sabe tudo sobre zeólita, sobre esse mineral incrível, eu vou falar para vocês como que nós utilizamos, seja na ração ou na alimentação natural. Quando a gente pensa em gato, a gente pode utilizar de 0,12 a 0,37 gramas por quilo do gato. E quando a gente pensa em cão, nós pensamos em 1% do total que esse cão recebe por dia. Por exemplo, se ele recebe 1 kg de ração, 1% seria 10 gramas de zeólita. Se ele recebe 1 kg de alimentação natural, 10 gramas também de zeólita. Usando essas quantidades, provavelmente seu pet não vai ter prejuízo na aceitação e nem prejuízo nas fezes. E você pode adicionar diretamente no alimento. Lembrando que a zeólita vai fazer a absorção de amônia e toxinas no intestino. E isso vai reduzir, como eu falei, a possível carga tóxica do seu pet. Fora que outro benefício, como eu também falei, mas estou frisando que é muito importante, é a modulação do microbioma e reforço da barreira intestinal, o que sugere muito benefício nos animais. E um outro efeito importante que eu esqueci de falar para vocês, mas que eu vou falar agora, é que a zeólita tem um efeito tampão no pH muito importante, o que melhora a digestibilidade do animal, é também um potencial antidiarreico e favorece um crescimento intestinal saudável para cães e para gatos. E a zeólita pode ser muito recomendada para aquele animal que tem digestão mais fraca, tem fezes muito volumosas ou o intestino fica instável. Toda hora as fezes estão boas, ruins, tem aquela indefinição de fezes quase que semanalmente. A zeólita pode ser um amigo silencioso para ajudar você e principalmente o seu pet. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comenta se você já utilizou algum produto parecido com zeólita com o seu pet, que eu vou amar saber. E se for se inscrever, ou seja, virar pet amigo, não esqueça de acionar o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos. E deixe seu like, que é muito importante para a gente. E passe a utilizar a zeólita na rotina do seu pet. Vai melhorar a digestão, a microbiota e a saúde em geral.
e você já sabe como usar com essa super dica que eu acabei de falar para vocês. Não esqueça de conferir o link dos vídeos que eu deixei aqui para você sobre comedouros e bebedouros para cães e gatos, aqueles permitidos, proibidos, como você desinfeta esses comedouros, o jeito mais seguro para evitar essas toxinas e muito mais. Não esqueça de acessar o curso também de soluções caseiras para cães e para gatos, que soluções caseiras como essa que eu acabei de descrever para vocês. E claro, meu muito obrigado a quem mais do que se inscreveu, virou mais do que Pet Amigo. Os membros do canal, Pet Amigo Bronze, Pet Amigo Prata e Pet Amigo Ouro. O meu muito obrigado, já que quem é membro do canal tem vários benefícios e os benefícios estão na descrição do vídeo. Meu muito obrigado e no final nós vamos destacar os membros Prata e Ouro. O meu muito obrigado a todos os membros e te espero no próximo vídeo.